Raça da noite. Entre o céu e o inferno, mais acima do bem e do mal, lá está Mídia, onde a raça da noite vegeta intemporalmente. Clive Barker. Parte 1. Loco. Eu nasci viva. Não é castigo suficiente? Mary Hendrickson, em seu julgamento por crime de parricídio. 1. A verdade. De todas as promessas precipitadas feitas de madrugada em nome do amor, Bonnie sabia que nenhuma era mais certa de ser quebrada do que nunca te deixarei. O que o tempo não roubava debaixo do nariz das pessoas, as circunstâncias tomavam. Inútil esperar outra coisa. Inútil sonhar que o mundo de algum modo lhe quisesse bem. Tudo de valor, tudo em que nos agarramos para nos garantir a sanidade, apodreceria ou nos seria levado no fim das contas, e o abismo se abriria aos nossos pés, como se abrira para Bonnie agora, e subitamente, sem um gesto de explicação, acabamos caindo para o inferno ou pior ainda, juntamente com as juras de amor e todo o resto. Suas perspectivas nem sempre haviam sido tão pessimistas. Houve um tempo, e nem fazia tanto tempo assim, em que sentiu o peso da angústia mental diminuir. Tinha poucos surtos psicóticos, poucos dias em que sentia vontade de cortar os pulsos em vez de suportar horas até a próxima medicação. Parecia haver então uma chance de ser feliz. Fora essa a possibilidade que lhe garantira a declaração de amor, esse nunca te deixarei, sussurrado no ouvido de Lori, deitada na cama estreita que ele jamais sonhara poder abrigar duas pessoas. As palavras não haviam saído no auge de um grande momento de paixão. A vida amorosa dos dois, como tantas coisas entre eles, era repleta de problemas. Mas onde outras mulheres haviam desistido dele, sem perdoar-lhe falhas, ela perseverava. Dissera-lhe que havia muito tempo para que tudo se resolvesse, todo o tempo do mundo. Estou com você pelo tempo que você quiser que eu esteja. Sua paciência parecia dizer. Ninguém jamais sugerira tamanho compromisso, e ele queria oferecer um em troca. As palavras nunca te deixarei eram esse compromisso. A lembrança dessa frase, daquela pele quase luminosa na penumbra do seu quarto e do som de respiração quando finalmente adormecia ao lado dele, tudo isso ainda tinha o poder de lhe cativar o coração e apertá-lo até que doesse. Ele desejava libertar-se tanto da lembrança quanto das palavras, agora que as circunstâncias lhe haviam tomado qualquer esperança de realizá-las. Mas não as esquecia. Demoravam-se para atormentá-lo em sua fragilidade. O único pequeno consolo era que ela, agora sabendo o que devia saber a seu respeito, estaria lutando para apagá-lo da memória, e que num devido tempo conseguiria. Ele só esperava que ela compreendesse sua ignorância de si mesmo quando fizera a promessa. Jamais teria arriscado essa dor se duvidasse que a saúde finalmente estava ao seu alcance. Lei de engano. Decker trouxera um fim abrupto a essas ilusões no dia em que trancara a porta do escritório, descera as persianas, tapando o sol da primavera de Alberta e dissera quase num sussurro. Bonnie, acho que você e eu temos um terrível problema. Ele tremia, reparou Bonnie, um fato que não podia ser ocultado facilmente num corpo tão grande. Decker tinha o físico de um homem que dissipava toda a angústia diária numa academia de ginástica. Nem mesmo os ternos sob medida, sempre pretos, podiam disfarçar sua massa. Isso havia incomodado Bonnie no início de seu trabalho juntos. Sentira-se intimidado pela autoridade física e mental do doutor. Decker era uma rocha. Ele era a razão, ele era a calma. Essa ansiedade ia de encontro a tudo que sabia sobre o homem. O que aconteceu? Perguntou Bonnie. Sente-se, está bem? Sente-se e eu explico. Bonnie fez o que lhe foi dito. Naquele escritório, Decker era o senhor.
O doutor recostou-se na poltrona de couro e respirou fundo pelo nariz, a boca selada numa curva para baixo. Me conte, pediu Bonnie. Por onde começar? Por qualquer parte. Pensei que você estivesse ficando melhor, disse Decker. Realmente pensei. Ambos pensamos. Eu ainda penso, disse Bonnie. Decker balançou lentamente a cabeça. Era um homem de intelecto considerável, mas não mostrava muito disso em seus traços compactos, exceto talvez pelos olhos, que naquele momento não olhavam o paciente, mas a mesa entre os dois. Você começou a falar em suas sessões, disse o doutor, acerca de crimes que acha ter cometido. Lembra-se de alguma coisa a respeito? Sabe que não. Os transes em que Deck o colocava eram profundos demais. Só me recordo quando você roda a fita. Não vou rodar mais nenhuma. Deck esclareceu. Eu as apaguei. Por quê? Porque estou com medo, Bonnie. Por você. Ele parou. Talvez por nós dois. A rachadura na rocha estava se abrindo, e não havia nada que Decker pudesse fazer para escondê-la. Que crimes são esses? Perguntou Bonnie, hesitando nas palavras. Assassinatos. Você fala deles obsessivamente. No início pensei que fossem crimes cometidos em sonhos. Você sempre teve um traço violento. E agora? Agora estou com medo de que você possa realmente tê-los cometido. Houve um longo silêncio, enquanto Bonnie estudava Decker mais com espanto do que com raiva. As persianas não haviam sido inteiramente puxadas. Uma faixa de sol caía sobre ele e a mesa entre os dois. Na superfície de vidro havia uma garrafa de água destilada, 2 copos e um envelope grande. Deck inclinou-se sobre a mesa e apanhou-o. O que estou fazendo agora é provavelmente um crime, explicou a Bonnie. Confidencialidade do paciente é uma coisa, proteger um assassino é outra. Mas parte de mim ainda espera que não seja verdade. Quero acreditar que conseguimos. Nós conseguimos, juntos. Quero acreditar que esteja bem. Eu estou bem. À guisa de resposta, Decker rasgou a beirada do envelope. Eu gostaria que desse uma espiada nisto para mim, disse ele, enfiando a mão no envelope e trazendo à luz um maço de fotografias. Aviso-lhe que elas não são agradáveis. Colocou-as sobre seu reflexo no tampo da mesa, viradas para o lado de Bonnie. Seu aviso fora apropriado. A foto no alto da pilha era como uma agressão. Face a face com ela, um medo que não sentia desde o início do tratamento com Decker o assaltou, de que a imagem pudesse possuí-lo. Ele construíra muros contra essa superstição, tijolo por tijolo, mas agora eles balançavam e ameaçavam cair. É só uma foto. Isso mesmo, replicou Decker. Só uma foto. O que está vendo? Um homem morto. Um homem assassinado. Sim, um homem assassinado. Não apenas assassinado, chacinado. A vida arrancada de dentro dele numa fúria de cortes e estocadas. O sangue na lâmina que cortara seu pescoço arrancara-lhe o rosto e manchara a parede atrás dele. Usava apenas shorts, de forma que as feridas em seu corpo podiam ser facilmente contadas, apesar do sangue. Foi o que Bonnie fez, para evitar que o horror o tomasse de assalto. Mesmo ali naquela sala, onde o doutor havia esculpido outro ser a partir do bloqueio que era a condição de seu paciente, Bonnie nunca sentira tanto terror quanto agora. Sentia o gosto do café da manhã na garganta, ou da refeição da noite passada, subindo de seus intestinos, contrariando a natureza. Merda em sua boca, como a sujeira daquele ato. Conte as feridas, disse a si mesmo, fingindo que eram contas no ábaco. 3, 4, 5 no abdômen e peito. Uma particularmente rasgada, mais de laceramento do que corte, tão aberta que as entranhas do homem apontavam para fora. Mais 2 no ombro, e então o rosto, desmanchado pelos cortes.
tantos que o número não podia ser calculado, nem mesmo pelo observador mais minucioso. Eles deixaram à vítima a prova de qualquer reconhecimento. Olhos arrancados, lábios lascados, nariz em fatias. Chega? Perguntou Decker, como se a pergunta precisasse ser feita. Chega. Há muito mais que ver. Mostrou a segunda, pondo a primeira ao lado da pilha. Essa era de uma mulher esparramada no sofá, a metade superior e a inferior contorcidas de um jeito que a vida teria proibido. Embora ela provavelmente não fosse relacionada à primeira vítima, o carniceiro havia criado uma semelhança cruel. Nascidos de pais diferentes, eram irmãos da morte, destruídos pela mesma mão. E eu sou o pai deles. Bonnie se descobriu pensando. Não, foi a resposta de seu interior. Eu não fiz isso. Mas duas coisas o impediram de verbalizar negativa. Primeiro, ele sabia que Decker não poria em risco o equilíbrio de seu paciente a menos que tivesse bons motivos. Segundo, de nada valia negar quando ambos sabiam como o espírito de Bonnie havia, no passado, facilmente enganado a si mesmo. Se ele fosse responsável por aquelas atrocidades, não havia como saber com certeza. Então ficou em silêncio, sem se atrever a olhar para Decker, com medo de ver a rocha em pedaços. Outra? Perguntou Decker. Se for preciso. É preciso. Mostrou uma terceira foto e uma quarta, dispondo as imagens sobre a mesa como cartas numa leitura de tarô, só que todas elas eram a morte. Na cozinha, deitada aos pés da porta aberta da geladeira. No quarto, ao lado do abajur e do despertador. No alto das escadas, a janela. As vítimas eram de todas as idades e cores, homens, mulheres e crianças. O demônio responsável por tudo aquilo tomara o cuidado de não fazer distinções. Simplesmente erradicava a vida, onde quer que a encontrasse. Os aposentos em que aquelas pessoas haviam morrido eram um testemunho de como o assassino, em seu humor, brincara com elas. Móveis virados durante tentativas de fugir ao golpe de misericórdia, impressões em sangue deixadas nas paredes e quadros. Uma a perder os dedos para a lâmina, talvez tentando agarrá-la. A maioria havia perdido os olhos, mas nenhuma havia escapado, por mais corajosa que fosse a resistência. Todas caíram no final, tropeçando nas roupas ou buscando refúgio atrás de uma cortina. Caíram chorando, caíram vomitando. Eram 11 fotografias ao todo, cada uma diferente da outra. Quartos grandes e pequenos, vítimas nuas e vestidas, mas cada uma semelhante à outra. Todas eram imagens da realização de uma loucura tirada após a saída do autor. Deus Todo-Poderoso, seria ele o homem? Sem resposta para si mesmo, fez a pergunta à rocha, sem tirar os olhos das cartas brilhantes. Eu fiz isso? Perguntou. Ouviu Decker suspirar, mas não houve resposta, então arriscou um olhar para seu acusador. Enquanto as fotos eram postas à sua frente, sentiu o olhar atento do homem como uma dor formigando no crânio. Mas agora descobrira uma vez mais esse olhar desviado. Me diga, por favor, pediu. Fui eu? Decker limpou as bolsas úmidas sobre os olhos cinzentos. Não tremia mais. Espero que não, respondeu. A resposta parecia ridícula de tão fraca. Não estavam falando de qualquer infraçãozinha da lei. Era a morte multiplicada por 11. Quantas mais poderia haver, não registradas e insuspeitadas? Me conte as coisas que eu disse, pediu ele. Quais as palavras? Palavras desconexas em sua maioria. Então, o que o faz pensar que sou responsável? Deve ter motivos para isso. Levei tempo, explicou Decker, para juntar os pedaços. Olhou para o cemitério sobre a mesa, alinhando com o dedo médio uma foto meio torta. Tenho que fazer um relatório trimestral sobre o nosso progresso. Você sabe disso. Então, toco todas as fitas de nossas sessões anteriores em sequência,
para ter noção de como estamos. Você falava devagar, cansado, e reparei as mesmas frases aparecendo em suas respostas. Implícitas a maior parte das vezes, noutras concretas, mas ali. Era como se você estivesse confessando alguma coisa, mas uma coisa tão abjeta para você que mesmo no estado de transe não conseguia exprimi-la. Em vez disso, saía tudo nesse código. Bonnie conhecia códigos. Ouvira-os por toda parte nos tempos ruins. Mensagens do inimigo imaginário entre as estações do rádio, ou no murmúrio do tráfico antes do amanhecer. O fato de que ele próprio havia aprendido a arte não o surpreendia. Fiz umas investigações casuais, continuou Decker, entre policiais que tratei. Nada específico, e me contaram sobre os homicídios. Eu já tinha lido alguns detalhes, claro, na imprensa. Parece que isso vem acontecendo há 2 anos e meio. Vários aqui em Calgary. O resto a menos de 1 hora da cidade. Trabalho de um homem só. Eu? Não sei, confessou Decker, finalmente encarando Bonnie. Se tivesse certeza, teria relatado tudo. Mas não relatou. Também não quero acreditar nisso. Não vou ficar satisfeito se for verdade. Ele não conseguia esconder a raiva. Foi por isso que esperei, torcendo para que você estivesse comigo quando acontecesse o próximo. Quer dizer que alguma dessas pessoas morreram no período em que você já sabia de tudo? Sim, a voz de Decker era neutra. Jesus! O pensamento fez Bonnie pular da cadeira, a perna batendo na mesa. As fotos dos assassinatos voaram. Fale baixo, exigiu Decker. Pessoas morreram e você esperou. Assumi esse risco por você, Bonnie. Respeite isso. Bonnie deu as costas para o homem. Um fio gelado de suor correu por sua espinha. Sente-se, disse Decker. Por favor, sente-se e me diga o que essas fotos significam para você. Involuntariamente, Bonnie pôs a mão sobre a metade inferior do rosto. Sabia pelas conversas com Decker o que aquela peça particular de linguagem corporal queria dizer. Sua mente estava usando o corpo para disfarçar alguma revelação ou silenciá-la completamente. Bonnie, preciso de respostas. Elas não significam nada, respondeu Bonnie, sem se virar. Nada mesmo? Nada mesmo. Olhe novamente para elas. Não, resistiu Bonnie. Não posso. Ouviu o doutor respirar fundo e esperou uma ordem para enfrentar novamente aqueles horrores. Mas o tom de voz de Decker foi apaziguador. Tudo bem, Aaron, disse ele. Está tudo bem. Vou guardá-las. Bonnie apertou os olhos fechados com a palma das mãos. As pálpebras estavam quentes e molhadas. Elas não estão mais aqui, Aaron, disse Decker. Estão sim. Ainda estavam com ele, perfeitamente lembradas. 11 quartos e 11 corpos, fixos em sua mente, além de qualquer exorcismo. O muro que Decker levara 5 anos para construir fora derrubado em minutos, e pelo mesmo arquiteto. Bonnie estava à mercê de sua loucura novamente. Ele a ouvira gemer em sua cabeça, a música de um órgão com 11 tubos que saíam de 11 ventres rasgados. Hálitos e gases estomacais cantando as velhas e loucas canções. Por que suas defesas haviam tombado tão facilmente depois de tanto trabalho? Seus olhos sabiam a resposta, derramando lágrimas para admitir o que a língua não conseguia. Ele era o culpado. O que mais? Mãos que nesse exato instante ele secava nas calças haviam torturado e chacinado. Se fingisse que não, só as tentaria cometer outros crimes. Melhor confessar, embora de nada se lembrasse, do que oferecer a elas outro momento de descuido. Virou-se e encarou Decker. As fotos haviam sido recolhidas e viradas contra a mesa. Você se lembra de alguma coisa? Perguntou o doutor, lendo a mudança no rosto de Bonnie. Sim, respondeu ele. Do quê?
Fui eu, Bonnie disse simplesmente. Eu fiz tudo. 2. A academia. Decker foi o promotor mais benevolente que qualquer acusado poderia querer. As horas que passara com Bonnie depois daquele primeiro dia foram repletas de perguntas cuidadosamente elaboradas à medida que, homicídio por homicídio, examinaram juntos as evidências da vida secreta de Bonnie. Apesar da insistência do paciente em que os crimes haviam sido cometidos por ele, Decker aconselhou cautela. Confissões de culpa não eram prova concreta. Tinham de ter certeza de que aquela confissão não era simplesmente a tendência autodestrutiva de Bonnie em ação, que o fazia admitir o crime por vontade de ser punido. Bonnie não estava em condições de discutir. Decker o conhecia melhor do que ele mesmo. Não que tivesse esquecido a observação do doutor de que, se acontecesse o pior, sua reputação seria atirada aos cães. Nenhum dos dois se podia permitir estar errado. A única forma de ter certeza era repassar os detalhes dos assassinatos, datas, nomes, lugares, na esperança de que Bonnie fosse levada a se lembrar. Ou que descobrisse um homicídio ocorrido quando ele estava indiscutivelmente na companhia de outra pessoa. A única parte do processo que paralisava Bonnie era reexaminar as fotografias. Resistir às pressões sutis de Decker por 48 horas, cedendo apenas quando a sutileza falhou e o doutor o encarou, acusando-o de covardia e falsidade. Será que aquilo tudo era apenas um jogo? Perguntou-lhe Decker, um exercício de automortificação que terminara sem que os dois tivessem ficado mais informados? Se fosse isso, Bonnie podia cair fora do seu escritório agora e tomar o tempo de outro. Bonnie concordou em estudar as fotos. Não havia nada nelas que mexesse com sua memória. A maior parte dos detalhes dos aposentos havia sido apagados pelo flash da câmera. O que restava era um lugar comum. A única coisa que poderia ter conseguido uma reação dele, os rostos das vítimas, havia sido apagado pelo assassinato, mutilados além do reconhecimento. O legista mais experiente não seria capaz de juntar novamente os pedaços daqueles rostos destroçados. Então tudo ficava restrito aos pequenos detalhes de onde Bonnie havia estado nessa ou naquela noite e com quem, fazendo o quê. Eles jamais tiveram um diário, o que tornava difícil verificar os fatos, mas a maior parte do tempo, executando-se as horas que passava com Lori ou Decker, nenhuma das quais parecia coincidir com as noites das mortes. Ele estivera sozinho, sem álibi. Ao fim do quarto dia, o caso contra ele começava a parecer muito convincente. Chega, disse ele a Decker. Já fizemos o bastante. Eu gostaria de repassar tudo mais uma vez. Para quê? Perguntou Bonnie. Quero terminar isso tudo. Nos últimos dias e noites, a maioria dos velhos sintomas, os sinais da doença que ele quase pensara ter eliminado para sempre, retornaram. Não conseguia dormir por mais que alguns minutos antes que visões assustadoras o fizessem despertar atordoado. Não conseguia comer direito. Tremia por fora e tinha convulsões estomacais o dia inteiro. Queria dar um fim a isso. Queria contar a história e ser castigado. Dê-me um pouco mais de tempo, pediu Decker. Se formos à polícia agora, eles vão tirar você de minhas mãos. Provavelmente nem vão me permitir ter acesso a você. Ficará sozinho. Já estou, replicou Bonnie. Desde que vira pela primeira vez as fotos, rompera todos os contatos, mesmo com Lori, temendo por sua capacidade de cometer atrocidades. Sou um monstro, declarou. Nós dois sabemos disso. Temos todas as provas de que precisamos. Não é apenas uma questão de provas. O que é, então? Decker encostou-se contra o quadro da janela. Ultimamente sua massa lhe pesava como um fardo. Não entendo você, Bonnie, ele disse. O olhar de Bonnie passou do homem para o céu. Naquele dia soprava um vento sudoeste. Fiapos de nuvens corriam dele apressados. Uma boa vida, pensou Bonnie. Seria estar lá, mais leve que o ar.
Ali tudo era pesado, carne e culpa quebrando sua espinha. Passei 4 anos tentando compreender sua doença, esperando poder curá-la, e achei que estava conseguindo. Achei que havia uma chance de que tudo viesse às claras. Calou-se mergulhando no abismo de suas falhas. Bonnie não estava tão imerso nas próprias agonias que não pudesse ver como era profundo o sofrimento do homem. Mas nada podia fazer para mitigar aquela dor. Ficou ali, simplesmente olhando as nuvens passarem lá em cima, na luz, e sabendo que só havia um tempo escuro adiante. Quando a polícia levar você, murmurou Decker, não será o único a ficar sozinho, Bonnie. Eu também ficarei sozinho. Você será paciente de algum psicólogo criminal. Não terei mais acesso a você. É por isso que lhe peço. Me dê mais algum tempo. Deixe-me entender o quanto puder antes que tudo acabe entre nós. Ele fala como um namorado, pensou Bonnie vagamente, como se o que há entre nós fosse sua vida. Sei que você sente dor, continuou Decker. Portanto, arrumei medicação para você. Pílulas para afastar a pior parte. Só até acabarmos. Não confio em mim mesmo, disse Bonnie. Poderia machucar alguém. Não machucará, replicou Decker com uma certeza bem-vinda. As drogas o manterão tranquilo à noite. Ficará comigo o resto do tempo. Estará seguro comigo. De quanto tempo mais você precisa? No máximo de alguns dias. Não é perder muito, é? Preciso saber por que falhamos. O pensamento de retraçar aquele terreno cheio de sangue era abominável, mas ali havia uma dívida a ser paga. Com a ajuda de Deck, ele tivera um vislumbre de novas possibilidades. Devia ao doutor a chance de aproveitar algo da ruína daquela visão. Que seja rápido, ele falou. Obrigado, disse Decker. Isso significa muito para mim. E vou precisar das pílulas. As pílulas ele teve. Decker assegurou-se disso. Pílulas tão fortes que era difícil até pronunciar o nome delas um instante depois que as tomava. Pílulas que tornavam o sono fácil e o acordar. Uma visita a uma meia-vida da qual ficava feliz por poder escapar novamente. Pílulas que em 24 horas o viciaram. Decker tinha a palavra. Sempre que Bonnie pedia, mais o médico lhe dava. E sob a influência soporífera das pílulas, eles retornavam ao trabalho das provas, em que o doutor repassava e repassava os detalhes dos crimes, na esperança de compreendê-los. Mas nada se esclarecia. Tudo que a mente cada vez mais passiva de Bonnie podia recuperar dessas sessões eram imagens borradas de portas por que havia passado e escadas que havia subido no desempenho dos assassinatos. Estava cada vez menos consciente de Decker, ainda lutando para salvar alguma coisa de valor da mente fechada de seu paciente. Tudo o que conhecia agora era sono e culpa, assim como a esperança, cada vez mais acalentada de pôr fim a ambos. Apenas Lori, ou melhor, as lembranças dela, ia de encontro ao regime das drogas. Às vezes podia ouvir-lhe a voz, dentro do ouvido, clara como um sino, repetindo as palavras que ela lhe dissera em alguma conversa casual, que ele agora desenterrava do passado. Não havia nada de importante nessas frases. Estavam talvez associadas a um olhar que ele guardara com carinho ou a um toque. Agora não conseguia se lembrar nem do olhar nem do toque. As drogas haviam removido muito de sua capacidade de imaginar. Tudo o que lhe restara eram aquelas frases deslocadas, que o perturbavam não apenas porque eram ditas como se alguém estivesse às suas costas, mas porque não pertenciam a qualquer contexto que pudesse se lembrar. E o pior que isso tudo, o som delas fazia com que recordasse a mulher que amara e não veria novamente, a não ser num tribunal. Uma mulher a quem fizera uma promessa, quebrada depois de semanas. Em seu estado arrasado, os pensamentos mal se concatenando,
Aquela promessa quebrada era tão monstruosa quanto os crimes nas fotografias e o tornava adequado para o inferno ou para a morte. Melhor a morte. Não estava inteiramente certo de quanto tempo havia passado desde que fizera o trato com Decker, trocando mais alguns dias de investigação por aquele estupor, mas sabia que tinha mantido sua parte na barganha. Fora dissuadido. Não havia mais nada a dizer nem a ouvir. Tudo o que restava era apresentar-se diante da lei e confessar seus crimes, ou fazer o que o Estado não tinha mais o poder de fazer, e matar o monstro. Não tinha coragem de contar seu plano a Decker. Sabia que o doutor faria tudo o que lhe estivesse ao alcance para impedir o suicídio do paciente. Então, continuou fazendo o papel do indivíduo submisso por mais um dia. E prometendo a Decker que estaria no consultório na manhã seguinte, voltou para casa e se preparou para o suicídio. Havia outra carta de Lori a aguardá-lo, a quarta desde que se ausentara, exigindo saber o que havia de errado. Lera da melhor forma que seus pensamentos aturdidos permitiram, e tentou uma resposta, mas não conseguia dar sentido algum às palavras que tentava escrever. Em vez disso, enfiando no bolso o apelo que ela lhe enviara, saiu para o crepúsculo, procurando a morte. O caminhão na frente do qual se atirou foi ingrato. Tirou-lhe o ar dos pulmões, mas não a vida. Cheio de escoriações e sangrando por vários arranhões e cortes, foi levado a um hospital. Posteriormente, ele acabaria entendendo como tudo isso se encaixava no plano geral das coisas e que sua morte debaixo das rodas do caminhão lhe fora negada por um motivo. Mas, acamado no hospital, esperando num quarto branco até pessoas em piores condições que ele serem atendidas, tudo o que podia fazer era amaldiçoar seu azar. Podia tirar outras vidas com terrível facilidade, mas a sua própria resistia. Mesmo nisso, ele se dividia. Mas aquele quarto, embora não soubesse quando fora levado para lá, continha uma promessa que as paredes nuas não diziam. Ali dentro, ele ouviria um nome que, com o tempo, faria dele um novo homem. Ao seu chamado, ele iria como o monstro que era, à noite e se encontraria com o milagroso. Esse nome era Midian. Os dois tinham muito em comum, inclusive o poder de fazer promessas. Mas enquanto as juras de amor eterno de Bonnie haviam provado ser vazias em questão de semanas, Midian fazia promessas à meia-noite como as suas, que nem mesmo a morte podia quebrar. 3. O Rapsodo. Nos anos de sua doença, dentro e fora de alas psiquiátricas e hospícios, Bonnie conhecera muito poucos sofredores que não se agarrassem a algum talismã, algum sinal ou lembrança que guardasse os portais de seus corações e mentes. Ele aprendera logo a não desprezar esses símbolos. O que puder fazê-lo suportar a noite era um axioma que aprendera com a dura experiência. A maioria dessas salvaguardas contra o caos eram pessoais, servindo só para aqueles que as portavam. Badulaques, chaves, livros e fotos. Lembrança de bons tempos guardadas como uma defesa contra os maus. Mas alguns pertenciam à mente coletiva. Eram palavras que ele ouvia mais de uma vez, rimas sem sentido cujo ritmo mantinha a dor distante, nome de deuses. Entre eles, Midian. Ouvira o nome deste lugar, dito talvez cerca de meia dúzia de vezes por gente que conhecera ao longo de seu caminho. Normalmente, as pessoas cuja força havia se esvaído por completo. Quando apelavam para Midian, era como um lugar de refúgio, um lugar para se ser levado. E mais, um lugar onde quaisquer pecados que houvessem cometido, reais ou imaginários, seriam perdoados. Bonnie não conhecia as origens dessa mitologia, tampouco se interessava o suficiente para investigar. Agora pensava diferente. Tinha muito o que procurar limpar.
obscenidades que sua mente mantivera distante até que Deck as revelara e que agora nada que conhecesse podia tirar dele. Havia passado a pertencer a outra classe de criaturas. Midian chamava. Trancada em sua angústia, não se dera conta de que mais alguém dividia agora com ele o quarto branco, até ouvir a voz rascante. Midian. Primeiro pensou que fosse outra voz do passado, como a de Lore, mas quando voltou a ouvi-la, não era em seu ombro como fora dela, mas do outro lado do quarto. Abriu os olhos. A pálpebra esquerda gosmenta de sangue devido a um corte na têmpora e olhou na direção da voz. Outro dos feridos ambulantes da noite, aparentemente, trazido para reparos e solto à própria sorte até que as costuras pudessem ser feitas. Estava sentado no canto próximo à porta, na qual seus olhos loucos se fixavam como se a qualquer momento seu salvador fosse aparecer por ela. Era virtualmente impossível adivinhar sua idade ou verdadeira aparência. Sujeira e sangue pisado ocultavam ambas. Devo estar parecendo tão mal quanto ou pior, pensou Bonnie. Não se importava muito. As pessoas estavam sempre olhando para ele. Em seu presente estado, ele e o homem no canto eram o tipo de gente que as pessoas atravessavam a rua para evitar. Mas enquanto ele, em sua calça jeans, botas surradas e camisa preta, era apenas outro ninguém. Havia alguns sinais sobre o homem que o marcavam. O casaco comprido que usava tinha uma austeridade monacal. Seus cabelos grisalhos estavam puxados para trás com firmeza, presos no meio das costas por um rabo de cavalo. Seu pescoço trazia joias, quase ocultas pelo colarinho alto, e em seus polegares duas unhas artificiais que pareciam ser de prata, curvas formando garras. Finalmente, aquele nome que novamente saía da boca do homem. Você me leva? Ele perguntou calmo. Me leva para Midian? Seus olhos não deixavam a porta por um instante. Parecia ter se esquecido de Bonnie, até que, sem avisar, virou a cabeça ferida e cuspiu. O catarro ensanguentado caiu no chão, aos pés de Bonnie. Vá embora daqui, porra! Gritou. É você que está afastando eles de mim. Não virão enquanto estiver aqui. Bonnie estava fraco demais para discutir e machucado demais para se levantar. Deixou o homem vociferar. Saia! Ele tornou a gritar. Eles não vão se mostrar para a gente da sua laia, não vê isso? Bonnie levantou a cabeça e tentou impedir que a dor do homem o invadisse. Merda! Chincou o outro. Eu perdi eles. Eu perdi eles. Levantou-se e foi à janela. Do lado de fora, uma escuridão sólida. Eles passaram, murmurou subitamente queixoso. No momento seguinte, estava a 1 metro de Bonnie, sorrindo entre a sujeira. Tem algo para passar a dor? Ele quis saber. A enfermeira me deu algo, replicou Bonnie. O homem tornou a cuspir, não em Bonnie dessa vez, mas no piso. Bebida, cara, ele disse. Tem uma bebida? Não. O sorriso evaporou-se instantaneamente e o rosto começou a desmoronar com lágrimas que o tomaram de assalto. Virou-se para o outro lado, soluçando, e recomeçou sua ladainha. Por que eles não vêm me levar? Por que não vêm? Talvez venham depois, disse Bonnie, quando eu tiver partido. O homem tornou a olhar para ele. O que sabe? Perguntou. Muito pouco era a resposta. Mas Bonnie manteve esse fato para si. Havia fragmentos suficientes da mitologia midiana em sua cabeça para o fazerem querer mais. Não era um lugar onde aqueles sem qualquer esperança de refúgio podiam encontrar um lar? E não era essa a sua condição agora? Não tinha mais fonte de conforto. Nem Decker, nem Lore, nem mesmo a morte. Muito embora Midian fosse apenas outro talismã,
Ele queria ouvir sua história. Conte-me, pediu. Eu perguntei o que você sabe, replicou o outro homem, pegando a carne embaixo de seu queixo barbado com a garra da mão esquerda. Eu sei que ela faz sumir a dor, respondeu Bonnie. E? Sei que não despreza ninguém. Não é verdade. Não? Se não desprezasse ninguém, acha que eu já não estaria lá? Acha que não seria a maior cidade da terra? Claro que ela despreza pessoas. Os olhos brilhantes de lágrimas do homem estavam fixos em Bonnie. Será que ele sabe que eu nada sei? Perguntou-se Bonnie. Parecia que não. O homem continuava a falar, feliz por discutir o segredo, ou, mais particularmente, seu medo dele. Não vou porque posso não ser digno, disse ele, e isso eles não perdoam fácil. Não perdoam mesmo. Sabe o que fazem? Aqueles que não são dignos? Bonnie estava menos interessado nos ritos de passagem de Midian do que na certeza do homem de que ela existia. Não falava de Midian como se fosse um Shangri-La lunática, mas como um lugar a ser encontrado, um lugar com quem se reconciliar. Sabe como chegar até lá? Perguntou. O homem virou a cara. A perda de contato visual, Bonnie sentiu uma onda de pânico. Temeu que o filho da puta guardasse o resto da história para si mesmo. Preciso saber, pediu Bonnie. O outro homem olhou para cima. Isso eu posso ver, ele respondeu, e a mudança em sua voz sugeria que o espetáculo do desespero de Bonnie o divertia. Fica a noroeste de Athabasca, respondeu. Sim, foi o que eu ouvi. Aquilo é terra deserta, retrucou Bonnie. Dá para se perder lá se não tiver um mapa. Midian não está em mapa algum, disse o homem. Tem que procurar a leste de Peace River, perto de Sheer Neck, a norte de Douai. Não havia a menor hesitação no ensino do caminho. Ele acreditava na existência de Midian tanto quanto, ou talvez mais, do que nas quatro paredes que o prendiam. Qual é o seu nome? Perguntou Bonnie. A pergunta pareceu desconcertá-lo. Havia muito tempo desde a última vez em que alguém se importava em perguntar seu nome. Narcisse, respondeu afinal. E o seu? Aaron Bonnie. Ninguém me chama de Aaron, só Bonnie. Aaron, disse o outro. Onde é que ouviu falar de Midian? No mesmo lugar que você, disse Bonnie. No mesmo lugar que todos. De outros. Gente sofrida. Monstros, disse Narcisse. Bonnie não havia pensado dessa forma, mas talvez, a olhos desapaixonados, eles fossem isso. Os que falam sem sentido e os que choram, incapazes de trancar seus pesadelos a 7 chaves. Eles são os únicos bem-vindos a Midian, explicou Narcisse. Se não for um monstro, você é uma vítima. Não é verdade? Só se pode ser um dos dois. Por isso não me atrevo a ir sem companhia. Espero que amigos venham me buscar. Pessoas que já foram? Isso, respondeu Narcisse. Uns estão vivos, outros morreram e foram depois. Foram depois? Perguntou. Não tem nada para passar a dor, cara? Perguntou Narcisse, mudando novamente de tom, dessa vez mais suave. Tenho umas pílulas, disse Bonnie, lembrando-se do resto do suprimento de Decker. Quer essas aqui? O que você tiver. Bonnie ficou feliz por se livrar delas. Mantinha sua cabeça acorrentada, levando-o ao ponto de não se importar em viver ou morrer. Agora ele se importava. Tinha um lugar para ir, onde poderia encontrar finalmente alguém que compreendesse os horrores que estava suportando. Não precisaria das pílulas para chegar a Midian. Precisaria de força e a vontade de ser perdoado. Essa última ele tinha. A primeira, seu corpo ferido teria de encontrar. Cadê elas? Perguntou Narcisse, o rosto iluminado pelo apetite.
A jaqueta de couro de Bonnie havia sido tirada de suas costas quando fora admitido para um exame completo do estrago que havia infligido a si próprio. Estava pendurada nas costas de uma cadeira, uma pele 2 vezes descartada. Meteu a mão no bolso interno, mas descobriu para seu choque que o familiar vidrinho não estava mais lá. Alguém mexeu na minha jaqueta. Vasculhou o restante dos bolsos, todos vazios. As cartas de Lore, sua carteira, as pílulas, tudo sumira. Levara segundos somente para perceber por que queriam evidências de quem ele era e a consequência disso. Havia tentado suicídio. Sem dúvidas achavam que estava preparado para repetir a dose. Em sua carteira estava o endereço de Decker. O doutor provavelmente já estava a caminho para apanhar seu paciente prodígio e levá-lo à polícia. Uma vez nas mãos da lei, jamais veria Midian. Você disse que tinha pílulas, gritou Narcisse. Levaram elas. Narcisse arrancou a jaqueta das mãos de Bonnie e começou a puxar os bolsos com violência. Onde estão? Gritou. Onde? Seu rosto tornou a desmoronar quando percebeu que não ia conseguir dar um jeito de ficar em paz. Largou a jaqueta e afastou-se de Bonnie, as lágrimas tornando a aparecer, mas deslizando pelo seu rosto para encontrar um sorriso largo. Eu sei o que está fazendo, ele disse, apontando para Bonnie. Gargalhadas e lágrimas vinham em quantidades iguais. Midian mandou você. Para ver se eu sou digno. Você veio ver se eu era um de vocês ou não. Não ofereceu a Bonnie a chance de contradizê-lo. Sua animação se transformava em histeria. Estou sentada aqui rezando para que alguém venha, implorando, e você aqui o tempo todo, vendo eu me cagar, vendo eu me cagar. Soltou uma enorme gargalhada. Então, terrivelmente sério. Jamais duvidei. Nem uma vez. Sempre soube que alguém viria, mas estava esperando um rosto familiar. Marvin, talvez. Devia saber que mandariam alguém novo. Faz sentido. E você viu, certo? Você ouviu. Não tenho vergonha. Nunca fizeram eu sentir vergonha. Pode perguntar a qualquer um. Eles tentaram. Cansaram de tentar. Entraram na minha cabeça de merda e tentaram me partir ao meio. Tentaram tirar os selvagens de dentro de mim. Mas aguentei firme. Sabia que viria mais cedo ou mais tarde e queria estar preparado. Por isso coloquei estes. Ergueu os polegares na frente do rosto, para poder lhe mostrar. Virou a cabeça para a direita e para a esquerda. Quer ver? Perguntou. Não precisava de resposta. Suas mãos já estavam nas faces, as garras tocando a pele na base de cada orelha. Bonnie observava, sem palavras de negação ou apelos inúteis. Aquele era um momento que Narcisse ensaiara incontáveis vezes. Não lhe seria negado. As garras afiadas como navalhas cortaram sua pele sem fazer um ruído, mas o sangue começou a fluir instantaneamente, escorrendo pelo pescoço e braços. A expressão em seu rosto não mudou, apenas intensificou-se. Uma máscara em que se juntavam as musas da tragédia e da comédia. Então, dedos abertos em cada lado do rosto, desceu as presas afiadas pela linha do maxilar. Tinha a precisão de um cirurgião. As feridas abriram-se com perfeita simetria, até que as garras gêmeas encontraram-se em seu queixo. Só então ele deixou cair uma das mãos ao lado do corpo, sangue pingando de sua mão, a outra movendo-se por seu rosto para procurar a aba da pele que seu trabalho havia aberto. Quer ver? Ele tornou a perguntar. Bonnie murmurou. Não faça isso. Narcisse não ouviu. Com um puxão para cima, destacou a máscara de pele dos músculos por baixo e começou a rasgar, descobrindo seu verdadeiro rosto.
Por trás, Bunny ouviu alguém gritar. A porta havia sido aberta e uma das enfermeiras estava na entrada. Viu pelo canto dos olhos seu rosto mais branco que o uniforme, a boca aberta, escancarada, e além dela o corredor e a liberdade. Mas não conseguia desviar os olhos de Narcisse, não enquanto o sangue que preenchia o ar entre eles ocultasse a revelação. Queria ver o rosto secreto do homem, o selvagem sob a pele que o tornava adequado para a mídia. A chuva vermelha estava se dispersando. O ar começou a clarear. Agora já via o rosto, um pouco, mas não conseguia compreender sua complexidade. Seria aquilo à sua frente a anatomia de uma besta que resfolegava e se contorce em nós? Ou o tecido humano agonizante devido à automutilação? Mais um instante ele saberia. Então alguém o agarrou pelos braços e arrastou para a porta. Teve um vislumbre de Narcisse levantando as garras para manter seus salvadores afastados, e logo os uniformes o tomaram de assalto e o eclipsaram. No calor do momento, Bunny aproveitou a chance. Empurrou a enfermeira para o lado, agarrou sua jaqueta de couro e correu para a porta desguarnecida. O corpo machucado não estava preparado para a ação violenta. Tropeçou, a náusea e dores dardejantes em seu braço ferido competindo pela honra de fazê-lo cair. Mas a visão de Narcisse, cercado e amarrado, foi o suficiente para dar-lhe forças. Fugiu pelo corredor antes que alguém tivesse a chance de ir atrás dele. Quando alcançou a porta que dava para a noite, ouviu a voz de Narcisse elevar-se em protestos, um uivo de fúria piedosamente humano. 4. Necrópole. Embora a distância entre Galgari e Athabasca não chegasse a 500 quilômetros, a jornada levava um viajante às fronteiras de outro mundo. Ao norte dali, as rodovias eram escassas e os habitantes mais escassos ainda, à medida que as ricas pradarias da província davam firme passagem a florestas, pantanais e sertões. Ela também marcava os limites da experiência de Bunny. Um breve período como caminhoneiro aos 20 e poucos anos o levara até Bonível a sudeste, Barrede a sudeste e até mesmo a Athabasca. Mas o território além era desconhecido, exceto como nomes no mapa. Ou mais corretamente, como uma ausência de nomes. Ali havia grandes extensões de terra, salpicadas com pequenos povoados, um dos quais levava o nome que Narcisse utilizara, Sherenek. O mapa que continha essas informações ele encontrara junto com o dinheiro suficiente para comprar uma garrafa de brandy em 5 minutos de furtos nos arredores de Calgary. Saqueara 3 veículos deixados no estacionamento subterrâneo e escapulira com o mapa e dinheiro, antes que a fonte dos alarmes dos carros fosse traçada pela segurança. A chuva lavara-lhe o rosto. Jogou fora sua blusa ensanguentada, feliz por ter sua amada jaqueta colada à pele. Então conseguiu uma carona para Edmonton e outra que o levou até High Prairie, passando por Athabasca. Foi fácil. Fácil? E em busca de um lugar do qual só ouvira rumores entre lunáticos? Talvez não fosse fácil, mas era necessário. Talvez até inevitável. Desde o momento em que o caminhão sobre o qual escolhera morrer o deixara de lado, aquela jornada o convidara. Talvez desde muito antes disso, só que nunca vira o convite. O senso que tinha de sua justiça poderia ter feito dele um fatalista. Se Midian existisse e quisesse recebê-lo, então ele estava viajando para um lugar onde finalmente encontraria paz e compreensão sobre si mesmo. Se não, se existisse apenas como um talismã para os apavorados e os perdidos, então aquilo também seria justo, e ele enfrentaria qualquer extinção que o aguardasse em sua busca por lugar nenhum. Melhor isso que as pílulas, melhor isso que a infrutífera perseguição de Decker
aqueis e porquês. A peregrinação do doutor para extirpar o monstro que havia em Bonnie era fadada ao fracasso. Isso era claro como o céu sobre sua cabeça. O homem Bonnie e o monstro Bonnie não podiam ser divididos. Eram um só. Viajavam pela mesma estrada, na mesma mente e no mesmo corpo. E o que quer que estivesse ao fim dessa estrada, morte ou glória, seria o destino de ambos. A leste de Peace River, Narcisse dissera, perto da cidade de Sharonay, a norte de Douai. Teve de encarar um sono difícil em High Prairie até a manhã seguinte, quando achou uma carona até Peace River. A motorista era uma mulher de 50 e tantos anos, orgulhosa da região na qual vivia desde a infância e feliz por lhe dar uma rápida aula de geografia. Ele não mencionou Midian, mas Douai e Sharonay ela conhecia. Esta última era uma cidade de 5.000 almas, bem a leste da rodovia 67. Ele teria poupado uns bons 350 quilômetros se não tivesse ido até High Prairie, disse ela, mas tomado a direção norte antes. Não importava, ela disse. Conhecia um lugar em Peace River onde os fazendeiros paravam para comer antes de voltarem às suas propriedades. Lá, ele encontraria uma carona para levá-lo onde quisesse. Conhece alguém lá? Ela perguntara. Ele disse que sim. O sol estava quase se pondo quando a última carona o deixou a cerca de 2 quilômetros de Douai. Viu o caminhão pegar uma estrada de terra que se perdia no azul cada vez mais escuro e então começou a percorrer a pequena distância até o vilarejo. Uma má noite de sono e viagens em carros de fazenda, que já haviam visto melhores dias, cobraram seu preço de um organismo já prejudicado. Levou 1 hora para avistar os arredores de Douai, e a essa altura a noite havia caído completamente. O destino estava mais uma vez ao seu lado. Sem a escuridão, ele poderia não ter visto as luzes piscando adiante, não como boas-vindas, mas como um aviso. A polícia estivera ali antes dele. 3 ou 4 carros, ele julgava. Era possível que perseguisse outra pessoa, mas duvidava. O mais provável era que Narcisse, perdido em si mesmo, tivesse recitado a ladainha que dissera para Bonnie. Neste caso, aquele era um comitê de recepção. Já deviam andar procurando por ele de casa em casa. E se estavam ali, estariam em Sharonay também. Ele era esperado. Agradecido pelo manto protetor da noite, saiu da estrada e entrou no meio de um campo de sementes de coça, onde podia se deitar e pensar no próximo movimento. Certamente não era sábio tentar entrar em Douai. Melhor partir para Midian naquele instante, deixando a fome e o cansaço de lado e confiando nas estrelas e no instinto para lhe darem direções. Levantou-se cheirando a terra e partiu no que julgou-se a direção norte. Sabia muito bem que podia desviar-se de seu destino por quilômetros com tão poucas referências para viajar, ou simplesmente deixar de vê-las na escuridão. Não importava, não tinha outra chance, o que era uma espécie de conforto. Em sua euforia de 5 minutos como ladrão, ele não achara um relógio para roubar, e por isso o único senso que tinha de passagem do tempo era a lenta progressão das constelações sobre sua cabeça. O ar foi ficando frio e depois gelado, mas ele continuou seu ritmo doloroso, evitando as estradas sempre que possível, embora tivesse sido mais fácil caminhar nelas do que no terreno arado e semeado. Essa cautela provou ser bem fundamentada num certo momento, quando 2 veículos da polícia, com uma limusine entre eles, passaram silenciosamente por uma estrada que havia atravessado há 1 minuto. Não tinha evidência que justificasse a sensação que o acometera quando os carros passaram, mas sentia com muita força que o passageiro da limusine era Decker, o bom doutor, ainda em busca de compreensão. Então, Midian.
Surgida do nada, Midian. No instante, a noite à sua frente era uma escuridão disforme. No seguinte, um aglomerado de edifícios no horizonte. Suas paredes pintadas cintilando azul cinzentadas à luz das estrelas. Bonnie parou por um minuto, estudando a cena. Não havia qualquer iluminação nas janelas ou nas entradas. Já passava muito da meia-noite e os homens e mulheres da cidade, com trabalho a fazer na manhã seguinte, estariam dormindo. Mas nem uma única luz? Isso lhe pareceu estranho. Midian podia ser pequena, esquecida por cartógrafos e pintores de placas, mas não tinha uma pessoa que sofresse de insônia? Ou uma criança que precisasse do conforto de uma lâmpada acesa a noite afora? O mais provável era que estivessem esperando por ele, Decker e Alê, escondidos nas sombras até que ele fosse tolo bastante para pisar na armadilha. A solução mais simples seria dar meia volta e deixá-los em sua vigilância. Mas não tinha muita energia de sobra. Se fugisse agora, quanto teria de esperar antes de tentar uma volta, se cada hora tornava mais provável o reconhecimento e mais necessário um descanso? Decidiu percorrer os arredores da cidade e ter alguma ideia do que se escondia por ali. Se não conseguisse encontrar sinais de presença policial, ele entraria e assumiria as consequências. Não tinha ido até lá para virar-se e ir embora. Midian não revelava nada de si na volta pelo seu flanco sudeste, exceto talvez seu vazio. Não só não havia sinal de veículos de polícia nas ruas ou ocultos entre casas, como não enxergava qualquer automóvel de qualquer espécie, nenhum caminhão, nenhum veículo rural. Começou a se perguntar se a cidade não seria uma daquelas comunidades religiosas sobre as quais havia lido, cujos dogmas vetavam o uso de eletricidade ou do motor a combustão. Mas à medida que ia subindo na direção de uma pequena colina em cujo nome Midian ficava, ocorreu-lhe uma segunda e mais óbvia explicação. Não havia ninguém em Midian. O pensamento paralisou-o no ato. Ficou olhando para as casas, procurando algum sinal de decadência, mas não viu nenhum. Os telhados estavam intactos, até onde podia ver, e não havia prédio que parecesse estar à beira do desabamento. Com a noite tão silenciosa que podia ouvir o ruído distante de estrelas cadentes sobre sua cabeça, não ouvia nada vindo da cidade. Se alguém em Mídia gemesse durante o sono, a noite teria levado o som ali, mas só havia silêncio. Mídia era uma cidade fantasma. Nunca em sua vida sentira tanta desolação. Ficou ali parado, como um cão que tivesse voltado para casa e descoberto que os donos haviam partido, sem saber o que era ou o que seria sua vida. Levou vários minutos para se desprender de onde estava e continuar seu circuito da cidade. Entretanto, a 20 metros de onde estava, a altura da colina lhe fornecia a visão de um cenário ainda mais misterioso do que a vazia Mídia. No outro lado da cidade havia um cemitério. Sua posição estratégica dava-lhe uma visão completa dele, apesar dos muros altos que circundavam o lugar. Presumivelmente, ele havia sido construído para servir a toda a região, pois era muitíssimo maior do que uma cidade do tamanho de Midian podia necessitar. Mesmo àquela distância, ele podia ver que muitos dos mausoléus eram construídos numa escala impressionante. O traçado das avenidas, árvores e túmulos emprestava ao cemitério a aparência de uma cidadezinha. Bonnie começou a descer a encosta do morro na direção do cemitério, sua rota o separando da própria cidade. Após o fluxo súbito de adrenalina para encontrar e aproximar-se de Midian, sentiu as reservas de força caírem rápido. A dor e a exaustão que a expectativa havia amenizado agora retornavam como uma vingança. Não podia demorar muito, Bonnie sabia, antes que seus músculos cedessem completamente e ele desabasse. Talvez
atrás dos muros do cemitério, ele fosse capaz de encontrar um nicho para se esconder de seus perseguidores e descansar os ossos. Havia 2 meios de acesso: um pequeno portão no muro lateral e grandes portões duplos voltados para a cidade. Escolheu o primeiro. Estava fechado, mas não trancado. Empurrou-o devagar e ele se abriu. Entrou. A impressão que tivera do alto do morro, do cemitério como cidade, confirmava-se ali. Os mausoléus altos como casas ao seu redor. Sua escala, e agora que podia estudá-lo mais de perto, sua elaboração o intrigavam. Que grandes famílias haviam ocupado a cidade ou arredores com dinheiro suficiente para enterrar seus mortos com tamanho esplendor. As pequenas comunidades das pradarias agarravam-se à terra como uma forma de sustento, mas ela raramente os tornava ricos. E nas poucas ocasiões em que isso acontecia, com o petróleo ou ouro, nunca era nessa proporção. Mas ali havia tumbas magníficas, avenidas e mais avenidas delas, construídas em toda sorte de estilos, do clássico ao barroco, e marcadas, embora não tivesse certeza de que seu sentido fatigado lhe dissesse a verdade, com motivos de teologias conflitantes. Isso lhe escapava. Precisava de sono. Os túmulos haviam estado naquele lugar por um século ou mais. O enigma ainda estaria ali ao amanhecer. Achou para si um leito escondido entre 2 túmulos e deitou-se. A grama de primavera cheirava doce. Já havia dormido em colchões bem piores e ainda o faria. 5. Um macaco diferente. O ruído de um animal o despertou, seus grunhidos penetrando nos sonhos flutuantes de Bonnie e chamando-o de volta à terra. Abriu os olhos e sentou-se. Não conseguia ver o cão, mas ainda o ouvia. Estaria atrás dele? A proximidade das tumbas lançava ecos adiante e para trás. Muito devagar, ele se virou para olhar atrás. A escuridão era profunda, mas não escondia o grande animal, de uma espécie impossível de distinguir. Não havia como confundir, entretanto, os sinais de ameaça que sua garganta proferia. Ao julgar pelo agudo de seus grunhidos, não gostava do escrutínio de Bonnie. Calma, rapaz, ele disse baixinho. Tudo bem. Ligamentos estalando, Bonnie começou a se levantar, sabendo que se ficasse no chão o animal teria fácil acesso à sua garganta. Suas pernas tinham ficado rígidas no chão frio. Ele andava como um velho. Talvez fosse isso que mantinha o animal afastado, pois ele simplesmente o observava. Os crescentes dos brancos de seus olhos, o único detalhe que conseguia distinguir, aumentando enquanto o olhar o seguia até ficar de pé. Assim que se levantou, Bonnie virou-se para encarar a criatura, que começou a andar em sua direção. Havia algo na forma como avançava, que dava a entender que estava ferida. Podia ouvi-la arrastando um dos membros, a cabeça baixa, o passo irregular. Tinha já as palavras de conforto nos lábios quando um braço enganchou seu pescoço, tirando-lhe tantas palavras quanto o fôlego. Um movimento e eu te estripo. Com a ameaça, um segundo braço deslizou ao redor de seu corpo, os dedos enterrando-se em seu estômago com tanta força que ele não teve dúvidas de que o homem concretizaria a ameaça com a mão nua. Bonnie respirou fundo. Mesmo esse pequeno movimento intensificou o aperto mortal em seu pescoço e abdômen. Sentiu o sangue descer pela barriga e entrando nas calças jeans. Quem é você, merda? Quis saber a voz. Não sabia mentir direito. A verdade era mais segura. Meu nome é Bonnie. Vim para encontrar Midian. A mão em sua barriga não havia relaxado um pouco quando ele dissera ao que viera. Por quê? Agora era uma segunda voz que perguntava.
Bonnie não levou mais de um segundo para perceber que a voz tinha vindo das sombras à sua frente, onde estava a besta ferida. Na verdade, a voz vinha da besta. Meu amigo lhe fez uma pergunta, disse a voz em seu ouvido. Responda. Bonnie, desorientado pelo ataque, fixou o olhar novamente no que quer que ocupava as sombras e percebeu que duvidava de seus olhos. A cabeça de seu interrogador não era sólida. Parecia quase estar inalando as feições redundantes. As substâncias escurecendo e fluindo pelas órbitas, narinas e boca, de volta para dentro de si. Todo o pensamento de estar correndo perigo desapareceu. O que o possuía agora era a alegria. Narcisse não havia mentido. Ali estava a verdade transformadora. Vim para estar entre vocês, ele disse, respondendo à pergunta do prodígio. Vim porque pertenço a este lugar. Uma pergunta emergiu do riso suave atrás dele. Como ele é, Peloquim? A coisa havia bebido seu rosto de fera. Havia feições de gente por baixo, postas sobre um corpo que era mais réptil do que mamífero. O membro que arrastava atrás de si era uma cauda. Seu passo ferido, o de um lagarto que se arrasta. Isso também estava mudando, à medida que o tremor da mutação descia por sua espinha saliente. Ele parece um natural, replicou Peloquim. Não que isso importe muito. Por que seu atacante não podia ver por si mesmo? Bonnie perguntou-se. Olhou para a mão em sua barriga. Ele tinha 6 dedos, equipados não com unhas, mas com garras, agora enterradas meio centímetros em sua musculatura. Não me mate, pediu. Andei muito para chegar aqui. Ouviu isso, Jack? Perguntou Peloquim, dando um impulso do chão com as 4 patas para ficar de pé na frente de Bonnie. Seus olhos, agora na altura dos de Bonnie, eram de um azul brilhante. Seu hálito, quente como o ar que sai de uma fornalha aberta. Então, que tipo de monstro é você? Ele quis saber. A transformação havia terminado. O homem sobre o monstro não tinha nada de especial. Tinha cerca de 40 anos, era magro e chupado. Devíamos levá-lo para baixo, disse Jack. Lyesburg vai querer vê-lo. Provavelmente, disse Peloquim. Mas acho que vamos desperdiçar o tempo dele. Este aqui é um natural, Jack. Posso sentir o cheiro deles. Eu derramei sangue, murmurou Bonnie. Matei 11 pessoas. Os olhos azuis o perscrutaram. Havia humor neles. Acho que não, respondeu Peloquim. Não cabe a nós decidir, interrompeu Jack. Não pode julgá-lo. Tenho olhos na minha cabeça, não tenho? Perguntou Peloquim. Conheço um homem limpo quando vejo um. Brandiu o dedo para Bonnie. Você não é da raça da noite, ele disse. Você é carne. É o que você é. Carne para o monstro. O humor sumiu de sua expressão enquanto falava, substituído pela fome. Não podemos fazer isso, protestou a outra criatura. Quem vai saber? Perguntou Peloquim. Quem é que vai saber? Estamos violando a lei. Peloquim parecia indiferente a isso. Mostrou os dentes, uma fumaça negra escoando das falhas e subindo sobre seu rosto. Bonnie sabia o que vinha em seguida. O homem estava, através da respiração, colocando para fora o que momentos antes inalara, sua poção lagarto. As proporções de sua cabeça já se alteravam, subitamente, como se seu crânio estivesse desmanchando e se reorganizando sob o manto de sua carne. Não podem me matar, ele disse. Eu pertenço a vocês. Houve uma negação na fumaça à sua frente? Se houve, perdeu-se na tradução. Não ia haver mais discussão. O monstro pretendia comê-lo. Sentiu uma dor aguda na barriga e olhou para baixo, para ver a mão com as garras se destacar de sua carne. A pressão em seu pescoço acabou. E a criatura atrás dele disse,
Vá. Não precisou de incentivo. Antes que Peloquim pudesse completar sua reconstituição, Bonnie deslizou do abraço de Jack e correu. Qualquer senso de direção que pudesse ter tido fora esquecido no desespero do momento. Um desespero alimentado pelo rugido de fúria do monstro faminto e o som, quase instantâneo, ao que parecia de perseguição. A necrópole era um labirinto. Correu às cegas, virando-os à direita e à esquerda, sempre que uma abertura se oferecia, mas não precisava olhar para trás para saber que o devorador se aproximava. Ouvia sua acusação na cabeça enquanto corria. Você não é da raça da noite, você é carne, carne para o monstro. As palavras eram uma agonia mais profunda que a dor em suas pernas ou pulmões. Mesmo ali, entre os monstros de Midian, não era o seu lugar. E se não era ali, onde era? Ele corria. Como a caça sempre correu quando perseguida pelo caçador, mas era uma corrida que não poderia vencer. Parou. Virou-se. Peloquim estava a 5 ou 6 metros atrás dele, seu corpo ainda humano, nu e vulnerável, mas a cabeça inteiramente bestial, a boca aberta e coroada de dentes que pareciam espinhos. Ele também parou de correr, talvez esperando que Bonnie sacasse uma arma. Quando isso não aconteceu, levantou os braços na direção de sua vítima. Atrás dele, Jack apareceu cambaleante, e Bonnie teve a primeira visão daquele homem. Ou seriam homens? Havia 2 faces em sua cabeça tarracada, ambas profundamente distorcidas. Olhos deslocados de forma tal que olhavam para todos os lados menos para a frente. Bocas que colidiam num único rasgo. Narizes sem cartilagem que as cobrisse. Era a face de um feto de ciclos de horrores. Jack tentou um último apelo, mas os braços estendidos de Peloquim já se transformavam da ponta dos dedos até o cotovelo, a delicadeza dando lugar a um poder formidável. Antes que os músculos estivessem fixos, ele chegou perto de Bonnie, dando um salto para derrubar sua vítima. Bonnie caiu à sua frente. Agora era tarde demais para lamentar a passividade. Sentiu as garras rasgarem-lhe a jaqueta para expor a carne farta do peito. Peloquim ergueu a cabeça e sorriu. Uma expressão para a qual aquela boca não havia sido feita. E então mordeu. Os dentes não eram compridos, mas eram muitos. Doeu menos que Bonnie esperava, até que Peloquim puxou-os, rasgando um bocado de músculo, levando pele e mamilos juntos. O choque da dor tirou Bonnie da resignação. Ele começou a se debater sobre o peso de Peloquim. Mas o monstro cuspiu o pedaço de carne dos dentes e voltou para pegar o melhor, exalando o cheiro de sangue no rosto de sua presa. Havia um motivo para a exalação. Em sua próxima respiração, ele sugaria o coração e os pulmões de Bonnie para fora do peito. Bonnie gritou por socorro e ele veio. Antes que o hálito fatal pudesse ser inspirado, Jack agarrou Peloquim e arrastou-o para longe de sua refeição. Bonnie sentiu o peso da criatura sumir e, por entre as nuvens de agonia que lhe cobriam os olhos, viu seu campeão lutar com Peloquim, os braços de ambos entrelaçados. Não esperou para saudar o vencedor. Pressionando a palma da mão sobre a ferida no peito, levantou-se. Não havia segurança para ele ali. Peloquim certamente não era o único ocupante com apetite de carne humana. Podia sentir outros observando-o enquanto cambaleava entre os prédios da necrópole, esperando que caísse para poderem pegá-lo impunemente. Mesmo assim, seu sistema, ainda que traumatizado, não falhou. Havia um vigor em seus músculos que ele não sentira desde que atentara contra a própria vida, um pensamento que agora o revoltava como nunca. Até mesmo a ferida que pulsava sob sua mão tinha vida, e ele a celebrava. A dor havia desaparecido, substituída não por demência, mas por uma sensibilidade quase erótica, tentando Bonnie enfiar a mão dentro do peito e acariciar o coração. Entretido por essas bobagens, ele deixou o instinto
guiar-lhe os pés e levá-los aos portões duplos. A tranca venceu suas mãos escorregadias de sangue. Ele teve de subir, escalando os portões com uma facilidade que o fez gargalhar. Então seguiu para a Mídia, correndo não por medo da perseguição, mas pelo prazer de suas pernas em correr e de seus sentidos em saborear a velocidade. 6. Pés de barro. A cidade estava de fato vazia, como ele já sabia. Embora as casas tivessem aparentado boa forma a 1 quilômetro de distância, um exame mais de perto revelou que estavam bem piores, abandonadas há tempos. A sensação de bem-estar ainda tomava conta dele, mas temia que a perda de sangue acabasse matando-o. Precisava de algo para fechar a ferida, por mais primitivo que fosse. Em busca de um pedaço de cortina ou algum lençol esquecido, abriu a porta de uma das casas e mergulhou na escuridão de seu interior. Não se dera conta, até entrar, de como seus sentidos haviam sofrido uma estranha atenuação. Seus olhos cortaram prontamente a penumbra, descobrindo as ruínas miseráveis que os inquilinos de algum dia deixaram, cobertas de pó que anos de bradaria haviam trazido pela janela quebrada e pela porta que não fechava. Havia tecidos, um pedaço de linho úmido e manchado que rasgou com os dentes e a mão direita, fazendo tiras enquanto mantinha a esquerda sobre o ferimento. Estava no meio do processo quando ouviu a madeira da soleira ranger. Deixou as bandagens caírem dos dentes. A porta se abriu. No umbral, a silhueta de um homem, cujo nome Bonnie conhecia, embora o rosto fosse tudo escuridão. Era o cheiro da colônia de Decker que ele sentia, o coração de Decker que ele ouvia, o suor de Decker que ele provava no ar entre os dois. Então, disse o doutor, você está aqui. Havia forças reunindo-se na rua iluminada pelas estrelas. Com ouvidos sobrenaturalmente aguçados, Bonnie captou o som de sussurros nervosos e do ar saído de intestinos agitados e de armas sendo preparadas para derrubar o lunático caso ele tentasse escapar. Como me encontrou? Ele perguntou. Narcisse, não era o nome dele? Disse Decker. Seu amigo do hospital? Ele está morto? Receio que sim. Morreu lutando. Decker deu um passo para dentro. Você está machucado, disse o médico. O que fez para ficar assim? Algo impediu Bonnie de responder. Os mistérios de Mídia seriam tão bizarros que não acreditariam nele? Ou sua natureza não seria da conta de Decker? Certamente não era a última opção. O compromisso de Decker em compreender o monstruoso não poderia ser posto em dúvida. Quem melhor, então, para partilhar a revelação? Mesmo assim, hesitou. Me conte, Decker disse, como conseguiu essa ferida? Mais tarde, disse Bonnie. Não haverá mais tarde, acho que sabe disso. Vou sobreviver, disse Bonnie. Não é tão ruim quanto parece. Pelo menos não sinto tanto. Não falei do ferimento. Falei da polícia. Estão esperando por você. Eu sei. E você não vai sair por bem, vai? Bonnie não tinha mais certeza. A voz de Decker fazia com que se lembrasse tanto da segurança que quase acreditava que isso fosse novamente possível, se o doutor assim quisesse. Mas Decker não falava mais em segurança, só em morte. Você é um serial killer, Bonnie. Desesperado, perigoso. Foi difícil convencê-los a me aproximar de você. Fico feliz que tenha conseguido. Eu também, respondeu Decker. Queria uma chance de dizer adeus. Por que tem de ser assim? Você sabe. Ele não sabia, não mesmo. O que sabia, com uma certeza cada vez maior, era que Peloquim havia dito a verdade. Você não é da raça da noite, ele dissera. Não era. Era inocente. Não matei ninguém, murmurou. Eu sei,
replicou Decker. Por isso não pude me lembrar de nenhum dos quartos. Nunca estive neles. Mas agora se lembra, disse Decker. Só porque... Parou Bonnie e olhou para o homem de terno preto. Porque você me mostrou. Eu o ensinei, corrigiu Decker. Bonnie ficou olhando para ele, esperando uma explicação que não fosse a que estava na sua cabeça. Não podia ser Decker. Decker era a razão. Decker era a calma. Há 2 crianças mortas em Westerlock essa noite, disse o doutor. Estão culpando você. Nunca estive em Westerlock, Bonnie protestou. Mas eu sim, respondeu Decker. Certifiquei-me de que aqueles homens lá fora vissem as fotos. Assassinos de crianças são os mais odiados. Seria melhor você morrer aqui do que ser entregue a eles. Você? Perguntou Bonnie. Foi você? Sim. Todos eles? E mais. Por quê? Decker ponderou isso por um momento. Porque gosto, respondeu sem emoção. Ainda parecia tão sadio, metido em seu terno bem feito. Nem mesmo o rosto, que Bonnie agora podia ver com clareza, mostrava qualquer pista visível da loucura que havia por trás dele. Quem teria duvidado, vendo o homem ensanguentado e o limpo, de qual era o lunático e qual era o seu médico? Mas as aparências enganavam. Era apenas um monstro, o filho de Mídia, que realmente podia alterar a carne para revelar o verdadeiro eu. Os outros escondiam-se por trás de sua calma, planejando as mortes de crianças. Decker tirou uma arma do paletó. Eles me deram isso, ele disse, em caso de você se descontrolar. Sua mão tremia, mas a uma distância daquelas, ele dificilmente erraria. Em instantes, tudo estaria acabado. A bala voaria e Bonnie estaria morto, com tantos mistérios a serem resolvidos. A ferida, Mídia, Decker. Tantas questões que nunca responderia. Não havia outro momento senão o agora. Jogando para Decker a bandagem que ainda tinha na mão, atirou-se para o lado logo depois. Decker atirou. O disparo encheu o quarto de som e luz. Quando o pano caiu no chão, Bonnie estava na porta. A menos de 1 metro dela, a luz da arma se acendeu novamente. E um instante depois, o som. E com o som, o impacto nas costas de Bonnie, que o jogou para a frente, passando pela porta, parando na soleira. O grito de Decker veio logo atrás. Ele está armado! Bonnie ouviu as sombras se prepararem para derrubá-lo. Ergueu os braços em sinal de rendição, abriu a boca para protestar sua inocência. Os homens agrupados atrás de seus carros viram apenas suas mãos ensanguentadas. Era culpa suficiente. Atiraram. Bonnie ouviu as balas vindo em sua direção. 2 à esquerda, 3 à direita e uma exatamente à sua frente, indo para o coração. Teve tempo de se espantar com a lentidão delas e com a música que faziam. Então, elas o atingiram. Alto da coxa, virilha, baço, ombro, rosto e coração. Permaneceu de pé por vários segundos. Alguém tornou a disparar e gatilhos nervosos liberaram uma segunda saraivada. 2 desses tiros passaram ao largo. O resto foi direto. Abdômen, joelho, 2 no peito, 1 na têmpora. Dessa vez ele caiu. Ao tocar o chão, sentiu a ferida que Peloquim lhe fizera convulsionar-se como um segundo coração. Sua presença, curiosamente, reconfortando-o em seus momentos finais. Em algum lugar perto, ele ouviu a voz de Decker e seus passos aproximando-o ao emergir da casa para olhar o corpo. Pegamos o filho da puta, disse alguém. Está morto, disse Decker. Não estou não, pensou Bonnie. E então não pensou mais.